Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Kellen e eu tenho trazido conteúdo semanal aqui para você, falando sobre desenvolvimento pessoal, relacionamentos conjugais e também espiritualidade, vida com Deus. E hoje o que eu quero falar com você é quais os segredos para um casamento feliz. Quantas pessoas que têm vivido, problemas em seus relacionamentos, nós vimos que com a pandemia o quanto aumentou o número de divórcios e o que nós podemos fazer para que a gente não faça parte desse índice, para que a gente não faça parte dessa estatística. Então, por tudo que eu tenho visto, estudado e observado, eu quero compartilhar com você coisas que trouxeram transformação para a minha vida e que eu acredito que trarão transformação para a sua vida também. Então, quais os segredos dos casamentos felizes? Daqueles casamentos que passam pelas crises e permanecem o casal unido, o casal junto. Então, é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Se você ainda não está inscrita, clique aqui, se inscreva no canal para que você receba notificações sempre que sair um conteúdo novo, tá bom? E eu quero dizer para você quais são os segredos de um casamento feliz. Em primeiro lugar, e eu tenho observado isso em todos os atendimentos que eu faço, de pessoas que eu acompanho, de pessoas que vivem um relacionamento feliz, um relacionamento saudável, o primeiro segredo é vida com Deus. Não tem como falarmos em um relacionamento feliz e um relacionamento frutífero se a pessoa não tem no centro da vida dela relacionamento com Deus. Quando você se relaciona com Deus, o seu relacionamento com as pessoas à sua volta tende a ser muito melhor. Você se torna uma pessoa mais empática, você se torna uma pessoa mais compassiva, você tem mais facilidade de perdoar. E na Bíblia diz, eu acho lindo esse versículo quando diz assim, o cordão de 3 dobras, ele não se quebra, ele não se arrebenta com facilidade. O cordão de 3 dobras é aquela aliança que não é a aliança entre você e o seu cônjuge, mas sim entre você, seu cônjuge e Jesus. Esse é o primeiro passo para um relacionamento feliz, é você entender que Deus precisa estar no centro, Ele é o que vai fazer diferença na hora que vierem os desafios, é a presença de Deus que vai fazer diferença na vida de vocês. Então, o primeiro passo para um relacionamento feliz é vida com Deus, Deus no centro do relacionamento. O segundo ponto e o segundo pilar para que você viva um casamento feliz é investir em comunicação, uma comunicação assertiva. E o que vem a ser comunicação assertiva? Nós podemos entender comunicação assertiva como você saber falar, saber calar e saber ouvir. São 3 pontos, eu acho, fundamentais quando falamos em comunicação. Comunicação assertiva é aquela que você se faz entender pelo outro e você também entende o que o outro quer dizer. Então, o primeiro ponto no saber falar. O que seria o saber falar? É você falar no momento correto e usando o tom de voz correto. É você usar um tom de voz amável. Muitas vezes o segredo não está apenas nas palavras utilizadas, mas principalmente na maneira como você usa as palavras, no tom de voz empregado. Então, esse é o primeiro ponto, falar de maneira correta, falar no momento correto, usando o tom de voz correto. O segundo ponto é saber calar quando necessário. Muitas vezes, uma das coisas que atrapalha muito os relacionamentos é que muitas vezes somos pessoas reativas. Às vezes o cônjuge, outra pessoa fala algo que te fere e você não para pensar e tentar entender aquilo que aconteceu e escolher o melhor momento de falar. Quantas vezes que a gente simplesmente já vai reagindo diante da situação. Então aqui mora uma sabedoria muito grande que na verdade é exercer o domínio próprio. É você saber que tem momento para falar, mas tem momentos também que é melhor calar. E esse é um ponto muito importante. Escolher qual é o momento de falar e qual é o momento de calar, porque tem
Momentos em nossa vida que, diante de um grande desafio, às vezes o que é mais sábio fazer é se calar e esperar o momento correto de falar. E o terceiro ponto, quando falamos em comunicação assertiva, é você também saber ouvir. E esse é um desafio para muitas pessoas, para muitas mulheres que tendem muitas vezes a falar muito, a querer ser ouvida, mas quando o outro vai falar, não consegue ouvir, simplesmente se fecha para o que o outro está dizendo. Então aqui mora um ponto muito importante de quando o outro estiver falando, você estar 100% ali presente, ouvindo realmente o que ele quer dizer, ouvindo com os olhos, com os ouvidos, com o coração, não é simplesmente escutando. A pessoa precisa sentir que ela está efetivamente sendo ouvida. É você parar o que você está fazendo e dar atenção plena para aquilo que o outro quer dizer. Então a comunicação assertiva é um grande segredo dos relacionamentos de sucesso, dos casamentos felizes. É você investir tempo em poder conversar com seu cônjuge, em falar, ouvir, em ter uma comunicação que o outro se faça entender. Então isso é muito importante, comunicação assertiva. O terceiro ponto, quando falamos em relacionamentos felizes, em relacionamentos saudáveis, é o perdão. E aqui também mora um ponto que é um grande desafio para muitos casais. O que eu vejo muito no dia a dia? Casais que decidem estar juntos, passaram por crises, só que aí sempre que tem um desafio, vem trazendo questões passadas. Perdão, gente, não significa que você vai esquecer, mas significa que você vai lembrar sem dor, que você não vai se contaminar com o passado. E mesmo que eventualmente você se lembre de uma situação que te feriu muito e você sinta que ainda não está totalmente resolvido, perdão é decisão. Se você decide perdoar, coloca isso diante de Deus e fala: Senhor, eu não estou sentindo isso, mas eu quero perdoar para viver em paz, para viver em harmonia. Então me capacita para que eu consiga exercer esse perdão. Então esse é um ponto também extremamente importante, é entender que todos os dias, antes de dormir, você precisa zerar essa conta e dormir em paz, e que no outro dia recomece tudo novamente. Se o seu cônjuge te feriu por algum motivo, se você está magoada, converse com ele sem acusar, mas falando sobre os seus sentimentos. Ao invés de focar no comportamento dele ou colocar coisas que podem o ferir, fala de como você se sentiu em cada situação. E uma vez resolvido, não traga isso à tona novamente. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Não fica acumulando isso, porque na verdade isso destrói qualquer relacionamento. E a maior prejudicada quando não consegue perdoar é você mesma. Então é muito importante decidir todos os dias, eu decido perdoar e entender que é Deus quem vai te capacitar a perdoar. E se hoje tiver um desafio para resolver, resolva-o desse dia, não deixe acumular. E mesmo que venha na sua mente, mas ele já fez isso outras vezes, ou ano passado aconteceu isso, há 2 anos atrás aconteceu isso, e trazendo, isso destrói qualquer relacionamento. Então resolva a cada dia o que precisa resolver e zera a conta. Você não tem que pensar, e muitas pessoas agem assim, como se estivesse com uma nota promissória, com uma certidão de dívida pronta para cobrar, como se o outro fosse um devedor. Então, no casamento, isso não tem como ser sustentável. Então, esse é outro ponto muito importante. O quarto ponto que eu quero trazer para vocês, e que é um dos grandes segredos de relacionamentos bem-sucedidos, de relacionamentos felizes, é o companheirismo. Companheirismo é o quê? É cumplicidade, é estar junto, é saber que você pode contar com ele, que ele pode contar com você. É você saber que o outro está do seu lado, independente da situação, você estando certo ou estando errado. E eu costumo dizer algo aqui com relação à cumplicidade, que é exatamente assim, olha, imagina que o seu cônjuge fez algo
que você não aprovava e que você até o instruiu a fazer diferente. Mas quando ele erra, a cumplicidade é o quê? É você, ao invés de falar assim, olha, mas eu te avisei, tá vendo? Eu cansei de falar, e nisso muitas mulheres erram. A cumplicidade seria o quê? Mesmo você não concordando com a atitude, você falar, olha, querido, apesar de não ter concordado, eu quero que você saiba que você pode contar comigo, eu estou do seu lado, você pode contar comigo, nós vamos passar por mais isso juntos. Então isso é cumplicidade, não significa também que você vai apoiar alguma coisa errada, não é isso, mas é a pessoa saber que você não vai abandoná-la no momento que ela mais precisa. Eu ouvi uma frase um dia que mexeu muito comigo, que dizia mais ou menos assim, o momento que a pessoa menos merece o nosso amor é quando ela mais precisa ser amada. Então que a gente possa exercer esse amor, essa compaixão, essa misericórdia pelo outro, principalmente pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, quando ele realmente precisa receber o nosso amor. Então esse é um ponto muito importante, companheirismo, cumplicidade. Quantas pessoas que quando passam pelas primeiras crises acabam já desistindo de seus relacionamentos. Então isso é uma qualidade de um relacionamento feliz, de um relacionamento saudável, de um relacionamento forte, é passar pelos desafios juntos, é independente da situação, os dois estarem juntos, é na saúde, mas também na doença, é quando tem prosperidade, mas também quando falta alguma coisa, diante dos acertos, mas também diante dos erros. Isso é cumplicidade, porque em tempos de calmaria, em tempos de paz, ser companheiro é muito fácil, é na hora dos desafios, é na hora que vem as notícias ruins, é nesse momento que nós somos treinadas e que nós temos a oportunidade de oferecer o nosso melhor, de oferecer o nosso amor. Então aqui é um ponto muito importante. Outra coisa que eu percebo que é um grande segredo, que é uma grande característica de relacionamentos duradouros, de relacionamentos saudáveis, é a unidade. E a unidade, gente, é muito mais do que a união. A unidade é aquilo que não se separa. Quando você tem isso claro, que você e o seu cônjuge são um, a maneira como você lida com as situações é totalmente diferente. Você não vai falar palavras negativas nem para o seu cônjuge, nem sobre ele, porque você tem o entendimento que quando você faz isso, é a si mesma que você está amaldiçoando. E pelo contrário, tudo que você faz de bem para ele, é a si mesma que você está beneficiando. Então isso é unidade, é você entender que é uma união indissolúvel, inseparável, é fusão, é aquilo que se mistura e não tem como separar mais. Vocês dois são um. Quando você é um com uma pessoa, é como uma parte do seu corpo. Você não sai sem o seu braço, você não vai sair sem a sua mão, não vai, faz parte de você. O nosso compromisso no casamento precisa ser dessa maneira. Isso faz com que a gente tenha uma visão de futuro comum. Isso é outra característica muito presente nos relacionamentos felizes. Os dois caminhando na mesma direção. Você se importar com aquilo que é importante para o outro e ele com você da mesma maneira. Vocês terem projetos de vida juntos, visão de futuro juntos, estarem juntos, olhando, caminhando para a mesma direção e um apoiando o outro. O segredo não é os dois serem fortes, o segredo é que quando um está fraco, sabe que o outro vai ser forte para segurar na mão. Isso é um casamento saudável, é saber que você tem com quem contar, que aquela pessoa, ela quer tão bem para você, que tudo que ela fala para você, você não tem dúvida da intenção dela. Imagina nós sermos essas mulheres, que tudo que a gente faz para o nosso cônjuge é apenas o bem, é apenas aquilo que vai acrescentar, é ser realmente aquilo que é descrito na Bíblia como a mulher sábia que edifica, que constrói o seu lar. Então a unidade também é algo muito importante, nós somos um. Pensa tendo esse entendimento, saber que tudo que você faz de bem ou de mal para o seu cônjuge é a si mesma que você está fazendo. E o último ponto que eu quero trazer nesse vídeo para vocês, que eu acredito que é realmente muito importante, intimidade. O casal precisa ter tempo para ter intimidade, para estarem sozinhos, fazendo coisas só os dois. Isso aqui, nesse ponto, mora um erro de
muitas pessoas, principalmente depois que tem filhos. Eu sei que vem os desafios, não é sempre que você tem alguém que possa ficar com seus filhos, vem o cansaço, quantas coisas, e às vezes a gente prioriza tanta coisa na nossa vida e não prioriza o que de fato é o mais importante, que é o relacionamento conjugal, que é a nossa família. Então a minha dica para você, antes de encerrar esse vídeo, é: separe o dia do casal, tenha um dia específico para estar com seu cônjuge, para beijar, abraçar, para ter intimidade, para que vocês possam estar próximos um do outro, fazer alguma coisa juntos, para que você possa se arrumar para ele, vocês possam sair, conversar, ou se não tem a possibilidade por algum motivo de sair, que seja uma noite especial em casa mesmo, mas que no calendário da semana já tenha essa prática em família. Igual muitas vezes, muitas famílias têm o costume do almoço de domingo em família, imagina ter o sábado do casal, por exemplo. Então fica essa dica, invista em tempo com seu cônjuge, em tempo de qualidade, de toque, de abraço, de amor, de afeto, de conversa. Isso vai fazer muita diferença no seu relacionamento conjugal. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, comenta aqui pra mim o que você acha, o que mais fez sentido para você, e até o próximo vídeo. Um grande abraço!